Fala galerinha das minhas redes sociais, o meu nome é Felipe Martins, às quartas-feiras usamos rosa e também falamos de relacionamento. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um tema um tanto quanto delicado e que costuma afetar muito as relações, sobretudo nos dias de hoje. E agora durante a pandemia eu tenho percebido que isso é um problema que tem se acentuado para todo mundo, nas questões individuais, nas questões dos relacionamentos também. O que seria isso, gente? Eu estou falando dos transtornos psicológicos. O que seria isso? Os transtornos psicológicos são um mau funcionamento cerebral que implica em mudanças na nossa comunicação, no nosso humor, no nosso comportamento, na nossa aprendizagem, no nosso raciocínio. E muita gente brinca falando assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas a verdade é que essas pessoas não procuram um profissional para se diagnosticar, né? E acabam fazendo essas brincadeiras que são inofensivas, mas a gente nunca sabe como que tá o outro do nosso lado, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira dessa aí do lado de alguém que realmente foi diagnosticado e aí a brincadeira perde a graça, não é mesmo? Então, eu vou falar, né, hoje em dia sobre como que isso pode afetar o relacionamento, dependendo da maneira como ele se apresenta dentro do relacionamento. O que seriam esses transtornos mentais ou psiquiátricos, Felipe? Gente, tá na boca de todo mundo sabe, conhece alguém, ou até mesmo tem, né, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, estresse pós-traumático, déficit de atenção, esquizofrenia, autismo e alguns outros, porque são, né, vários, eu não vou conseguir lembrar de todos agora. Por que é importante a gente nomear isso tudo? Para vocês não acharem que eu estou falando de outras coisas, né? Por que assim, outras coisas? Porque esses são os transtornos mentais. A gente tem transtornos de personalidade. É outra história, um outro dia. Quem sabe eu falo disso aí. Mas a gente vai falar dessa maneira. E no primeiro momento eu gostaria de convidar vocês a pensar como que isso se projeta, como que isso chega na relação. Então a gente vai falar primeiro da relação que está começando. Gente, não é fácil o caminho da pessoa que tem um transtorno desse, ou às vezes a pessoa pode ter até 2 ou mais. Por que não é fácil? O caminho da aceitação é um caminho muito doloroso. Primeiro a gente sofre com a situação sem saber o que é, depois a gente sofre sabendo o que é, porque a gente não quer aceitar aquilo. Né? É muito difícil a gente aceitar um diagnóstico desse. Algumas pessoas são extremamente esclarecidas, né? E não, é isso que eu tenho, vamos tratar, vou viver melhor, beleza. Outras pessoas não, se arrastam e se agonizam nisso. Então, quando o relacionamento está começando, naquela fase da paquera, se alguém vira para você e fala, olha, eu preciso te confessar que eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho o transtorno afetivo bipolar. Gente, novamente de novo, tá? Quando isso é diagnosticado por um profissional, o seu achismo, ele só vai valer a pena quando você realmente for diagnosticado. Senão parece que você está brincando com perigo, entendeu? Você tem uma condição que podia ser tratada, que você poderia estar melhor, e você fica nessa brincadeira, eu tenho um pouco de tudo, se você for ver. E não vai procurar ajuda. E às vezes você realmente precisa. E às vezes não. Né? Então, de novo, procurem ajuda. Vou falar de onde daqui a pouco. Então, quando você está no início daquela paquera, a pessoa se abre com você, a gente sempre tem 2 caminhos para tudo. Porque parar, que seria o terceiro caminho, não é uma opção. Infelizmente, a gente não pode sentar na vida, dar birra e falar assim, não, é isso aqui pronto. Né? Você pode parar para descansar, mas esse preparar para descansar, esse descanso é um preparo para poder ir em frente. Né? O parar mesmo a gente não pode, infelizmente não. Então, quando você está conhecendo alguém que a pessoa abre o jogo para você, a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem ou terem é sensibilidade.
A pessoa se mostra vulnerável, ela traz para você uma condição dela que é de saúde, então não é assim, ai, quebrei uma unha, não que isso não seja importante, para algumas pessoas são, né? Mas não é tipo assim, ai, quebrei uma unha, ou meu cabelo tá cheio de pontas finas, não é uma coisa um pouco mais fácil de resolver, vamos colocar assim. Uma unha se lixa, ela cresce, o cabelo se hidrata, ele melhora. Esse tipo de transtorno, ele vai precisar de um tratamento médico, psicológico, né? E as pessoas podem sim viver bem com isso, desde que tratem, né? Então, assim, quando a pessoa traz isso pra você no seu relacionamento, a primeira coisa que eu peço é sensibilidade. A segunda coisa é que vocês não sejam ignorantes. Há uma série de coisas que a gente pode falar que pode incomodar a pessoa de uma maneira absurda. Ah, eu tenho transtorno afetivo bipolar. Ai, nossa, então quer dizer que uma hora você tá rindo, outra hora você tá chorando, quer dizer que uma hora você tá de mau humor, outra hora você tá de bom humor. Gente, tem um negocinho ótimo, maravilhoso, chamado Google. Joga no Google, a pessoa fala, eu tenho um transtorno de personalidade, um transtorno psiquiátrico, psicológico, mental. Joga no Google o que é, dá aquela pesquisadinha, né, básica assim. Por que que eu falo isso? Para você não falar nada que possa machucar a pessoa. E aí você tem uma decisão a fazer. Eu estou disposto a lidar com a pessoa que tem isso, ou eu não estou disposto. Felipe, nossa, mas eu posso largar a pessoa só porque ela tem ou vai apresentar um transtorno psicológico, psiquiátrico? Pode. Eu sinto muito para todo mundo que tem isso. Mas, honestamente, é muito mais sincero uma pessoa te deixar e falar, olha, eu não dou conta de lidar com isso, do que ela se consumir ficando do seu lado e depois você vai continuar sozinho do mesmo jeito. Agora, se você olha e fala assim, não, eu tenho bagagem para lidar com isso, eu estou disposto a lidar e a ficar com você nessas condições. Gente, maravilhoso, lindo, perfeito. Ah, ele me aceitou do jeito que eu sou. Ok, né? De novo eu volto a falar naquela ferramentinha bonita que a gente chama Google. Procura uma fonte confiável. Tem um site chamado Minha Vida que eu adoro, né? .com.br, alguma coisa assim. Que eu faço todas as minhas pesquisas quando eu vou fazer alguma coisa nele, porque lá ele é bem estruturado, tem umas informações muito interessantes. Então não fica parado só naquilo ali não. Só que ler, pesquisar é o suficiente? Não, gente, não é. Porque aquilo ali a gente faz uma coisa padronizada. Esses sintomas são comuns a todo mundo. Como que essa pessoa que está diante de mim lida com isso? Aí não tem no Google, né? Aí não tem no livro. Aí professor nenhum vai te ensinar e te explicar. Sabe por quê? Cada um é cada um. A gente entende, cresce vendo isso. Então o que é que a gente tem que fazer? Como que é que essa pessoa que confessou pra mim que tem esse transtorno lida com esse transtorno? Isso é importante a gente entender. O porquê, gente? É assim, quando a gente fala de relacionamento e também puxa esse viés do transtorno mental, eu tô falando dos dois pontos de vista. Eu, como quem sofre com o transtorno, tenho que entender que eu lido bem com isso, eu estou bem com essa situação, eu estou me tratando. Porque, gente, para quem é o outro parceiro que não tem, né, o que foi apresentado a informação, ele tem que entender que a maioria desses transtornos vão ter crises, né, e algumas crises muito sérias. E a gente tem que estar preparado por isso. Por isso que eu falo que é bom, né, se informar, mas mais importante do que o Google é perguntar para a pessoa, ok, me explica exatamente o que é isso para você. E aí ela vai te pintar, olha, eu tenho isso, às vezes acontece isso comigo, às vezes acontece aquilo outro, às vezes acontece aquilo, eu tomo remédio assim, assim, assado, por causa disso já deixei de fazer isso, por causa disso eu consigo fazer isso, e por aí vai, você vai entender quem que realmente está diante de você, e aí você tem essa escolha. Mas por favor, a gente tem um negócio chamado responsabilidade afetiva. Então, você não vai bloquear a pessoa e sumir, né? Porque tem gente que é covarde e faz isso. Você não vai deixar de falar com a pessoa. Ou então você não vai parar de tratar a pessoa tão bem igual você tratava até ela chegar e terminar com você.
Porque a pessoa já tem uma condição mental, uma questão psiquiátrica, psicológica, e você vai estar ajudando a pessoa a piorar esse tipo de situação. Você entende que tem uma responsabilidade aí? Então tá, eu quero lidar com isso, maravilha. Beija, casa com a pessoa linda, maravilhosa lá, porque ter o transtorno mental não quer dizer que ela seja menos ou mais, tá? Só quer dizer que ela seja diferente. E se essa pessoa está disposta a tratar e a cuidar, vocês podem ter uma vida aí muito bacana junto, né? Agora, se você não quer, olha, eu não estou pronto para lidar com isso, beleza. Isso no início do relacionamento, gente. Beleza. Então eu vou conversar. Não seja covarde. Olha nos olhos e explica, olha, eu pensei, eu cheguei nessa conclusão por causa disso, daquilo outro. Eu sinto muito, mas eu não consigo ser seu parceiro nessas condições. Não tem vergonha nisso. Não tem vergonha nisso. Vergonha a gente tem em eu não vou falar nada pra ele não ficar mal e vou empurrando isso com a barriga, aí eu traio a pessoa, ou então eu começo a estar ausente na vida da pessoa, ou eu começo a descontar essa frustração na vida da pessoa, estar sempre descontente, de mau humor, cobrando porque eu fiz um negócio além da minha capacidade, então tudo que eu precisar, o outro tem que fazer para compensar isso que eu fiz por ele. Tá vendo como a dinâmica do relacionamento não fica saudável? E a pessoa que tem o transtorno, ela não precisa disso. Tá? Eu sei que as pessoas podem estar pensando comigo assim, nossa, Felipe, isso é muito duro. Gente, eu tenho um transtorno psicológico, psiquiátrico, tá? E eu te falo pra vocês, a gente não precisa de alguém que não nos compreende, que não nos valoriza, que não nos respeita enquanto pessoa, porque isso só piora o nosso quadro, né? Dito tudo isso, vamos então partir para um segundo cenário, que é aquele cenário onde o casal já tem uma longa caminhada e nesse caminho eles descobrem que um dos dois tem um transtorno psiquiátrico, né? Nossa, mas como se descobre? A pessoa não sabia, gente? Como é que acontece essa questão dos transtornos? A gente acredita muito em dois caminhos, né? Primeiro, a gente tem que ter uma predisposição genética. Então, uma tia, uma avó, uma prima, uma mãe, um primo, um irmão. Alguém que já tenha tido algum tipo de transtorno. E um fator externo. Então, às vezes, um término pode causar, né, despertar aí um transtorno, um acidente de carro, de moto, não passar naquele concurso, perder uma pessoa próxima, né? O luto, né, gera muito isso. Então, tem uma variedade de coisas aí que podem acarretar nesses transtornos. E Felipe, tem como a gente evitar esse tipo de coisa? Assim, tem como a gente se fortalecer para. Como assim se fortalecer para? Quer dizer que não é que assim, tem uma receitinha que se eu fizer isso, isso e aquilo outro, eu nunca vou ter nada. Não. A gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer para nos tornar resilientes diante de certas situações. Então quando alguém importante meu morre, eu estou mais preparado para aquilo e aquilo não vai me afetar a ponto de desencadear em mim um transtorno mental, psicológico, psiquiátrico. Entendeu? Então, assim, é aquela história. Eu preciso cuidar de mim, enxergar o que tem nas minhas sombras, para que quando alguma coisa vier me passar a rasteira, eu caia de pé. Vai ser assim para sempre? Às vezes não, às vezes o tombo é muito grande e a gente cai, tá? Então, assim, nessas questões dos transtornos, melhorou muito. Antigamente era difícil o diagnóstico, porque são características muito difundidas e a gente acaba se perdendo nisso. Antigamente não tinha tratamento, né, para essas coisas. Então, o que acontece? A medicina, né, a farmacêutica evoluiu muito e hoje a gente consegue diagnosticar, tratar, lidar com isso e ter uma vida normal, uma vida onde essas pessoas estão convivendo com a gente e a maioria, a gente nem nunca vai sonhar que ela tem alguma coisa, porque ela tá o quê? Com a medicação em dia, terapia em dia, e isso é muito importante. No fundo vocês escutam o meu cachorro Tadeu latindo é ótimo, latindo, participação especial, daqui a pouco o gato aparece também pra falar alguma coisa. Mas então, vamos lá pro segundo cenário. Eu tô namorando com a pessoa tem 5, 7 anos. Gosto do número 7. Vamos falar de 7 anos. 7 anos que eu tô num relacionamento.
E aí a minha parceira ou o meu parceiro descobre que tá com depressão, né? Então, coisas que a gente tem que observar. A primeira coisa que eu falei lá no início, sensibilidade. Ótimo. Segunda coisa, pesquisa sobre o que é. Gente, eu não quero pesquisar no Google. Vai no médico junto com a pessoa, pede pro médico te explicar, né, o que está acontecendo, se a pessoa se sentir confortável com isso, entendeu? É a mesma coisa que eu falei antes, pede pra pessoa te explicar. Mas, quando a gente está num relacionamento mais velho, a gente tem que tirar o olho do umbigo, o rei da barriga e qualquer outra metáfora aí que a gente conhece que envolva que a gente tem que ser menos egocêntrico, né? A gente tem que pensar no outro e não na gente. Primeiro, o transtorno psicológico do outro não tem necessariamente que ser culpa minha. Então, a pessoa está com depressão é porque eu não faço ela feliz. Gente, pelo amor de Deus, não tornem isso sobre vocês. A outra pessoa está sofrendo com um transtorno. Ela precisa de ajuda. Ela não tem condições de parar, de olhar para aquilo e virar para você e falar: não, meu bem, não é culpa sua. Entende o quanto que é importante isso? Porque quem está precisando de ajuda é ela. E para você não fazer esse tipo de coisa, terapia. Então, qualquer pessoa, né, que a gente lida assim, gente, é muito importante isso, sempre. Se você lida com esse tipo de gente que tem um transtorno mental, psicológico, psiquiátrico, faz terapia. Porque você vai ser desafiado, entendeu? Então, assim, nessa relação mais velha é importante isso. A gente não atrelar, não fazer toda situação se voltar como se fosse culpa da gente, responsabilidade da gente. A mesma coisa é essa outra também. Nossa, mas eu preciso cuidar mais da pessoa para que ela fique melhor, né? E aí envolve, de novo, o sentimento de culpa. É como se eu tivesse causado aquilo. Gente, a pessoa tá ali, o que você tá vendo, o que tá acontecendo, não mudou. Ela tem um diagnóstico, ela vai ter que lidar com aquilo. Entendeu? A não ser que ela surte, precise de internação, ou que ela tem uma crise muito feia, que ela apresenta uma ameaça para ela ou para os outros, você não precisa pegar a pessoa e colocar ela no colinho assim, ó, e carregar ela em ovos. Ah, eu vou evitar de falar isso para não chatear a pessoa. Ah, eu vou fazer aquilo lá porque ela vai ficar alegrinha e tudo mais. Gente, poxa, tudo que a gente menos quer é ser tratado diferente. A maioria das pessoas que tem os transtornos mentais, a gente não gosta de milindre, a gente não gosta de que as pessoas falem com a gente pisando em ovos. Porque a gente é uma pessoa normal, né? É como se a gente tivesse uma gripe que nunca passasse. Ou que a gente tomasse assim, continuasse, ficasse sob controle. Dá pra viver com essa gripe, entendeu? É uma coisa, é uma característica a mais, entendeu? Mas a pessoa que sofre disso, ela precisa lidar. Então, quando você está num relacionamento mais velho, né, de 7 anos, como eu falei do exemplo, e o seu parceiro, parceiros, apresenta, né, uma condição mental, a quarta coisa, né, ser sensível, entender a situação, não fazer isso, não tornar isso algo que seja para você, a pessoa precisa lidar com isso, não tem a ver com você. E a próxima coisa é encorajar a pessoa a cuidar de si um pouco mais. Como assim? A gente conhece muito bem o tratamento psiquiátrico e também tem um tratamento psicológico. Gente, nada é melhor para as duas, para a pessoa que tem o tratamento, o transtorno mental, nada é melhor para a pessoa que tem um transtorno mental do que ela fazer as duas coisas juntas. Sabe por quê? O remédio trata os sintomas, a psicoterapia vai tratar a causa. Você entende isso? E mesmo assim não vai chegar na cura, Felipe? Não vai, gente. Algumas coisas, infelizmente, a gente ainda não evoluiu tanto na medicina, na farmacologia, para poder garantir uma cura de alguma coisa. A gente consegue amenizar os sintomas, a gente consegue fazer a vida vivível. Essa palavra não existe. E sofrer só o que for sofrível. Eu não sei se essa também existe. Mas
É isso que se trata, é tirar o melhor dessa situação inteira. Fora isso, né, encorajar a pessoa a se cuidar, o que eu posso fazer dentro da minha relação se eu quero continuar com essa relação? Me cuidar, né? Foi o que eu falei antes. A gente vai ser desafiado, a pessoa vai ter crises em algumas vezes, e a gente precisa estar preparado internamente para cuidar da pessoa? Não. Para que ela não precise cuidar de mim. Você entende? É uma situação que eu até arrepio falando, muito séria. Porque eu não faço terapia para cuidar de ninguém. Eu faço terapia para cuidar de mim mesmo. Se o meu parceiro está em crise e eu estou fortalecido mentalmente, eu não vou cair em desespero. Eu não vou morrer de chorar perto dele. Eu não vou causar culpa, que é uma das coisas que a pessoa que está lá em crise menos precisa. Você entende isso? Então, se eu estou aqui bem, segurando as minhas pontas, a pessoa pode, né, focar nela para se reerguer. Se eu estiver bem, além da conta, supimpa, beleza, assim, ó, 0 grau, suave na nave, o que é que eu posso fazer? Aí então eu posso ajudar o outro. Você já viu aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha? É justamente isso. Se eu me cuido, eu não atrapalho ele. Ou ela. Você entende isso? Isso é primordial. Primordial. Né? Se eu não atrapalho, ele ou ela pode cuidar dessa condição de uma maneira mais leve, sem se preocupar comigo, porque a gente preocupa. Tá? Não é só porque a gente está numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, que a gente não preocupa. Eu acho que a gente preocupa até mais. Porque a gente viu o choque na cara da pessoa que gosta da gente, a gente se sente culpado, né, por estar fazendo a pessoa passar por aquilo. A gente se sente a pior pessoa do mundo, porque nós nos culpamos por não estar nos cuidando o suficiente. E na verdade são coisas que fogem do nosso controle, né? E aí, se eu estou numa relação de longa duração e eu não quero continuar depois que eu descubro que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, psicológico, mental, o que eu faço, Felipe? Como que eu faço? Igual eu disse, o diálogo é a base de tudo. Só que antes de você pensar em sair de uma relação porque o seu parceiro ou parceira foi diagnosticado, eu te convido a pensar o que realmente muda com esse diagnóstico. Porque geralmente a pessoa ela já tem tudo isso dentro dela, a não ser que ela tenha tido uma crise, não posso falar essa palavra, uma crise forte, que representa perigo para ela ou para os outros sintomas estavam todos aí. Então eu te pergunto, do que é que você está correndo quando você quer terminar essa relação? Ah, eu já estava exausto antes, já não estava mais aguentando e eu não aguento mais isso, não quero mais isso. Ok, gente, conversem. 7 anos do lado de alguém, 1 ano do lado de alguém, 2, 3, 4 anos. Quer dizer que vocês têm todo esse tempo, toda essa intimidade para falar sobre tudo. Se você não se sente à vontade de falar sobre tudo na sua relação, meu querido, eu te convido a experimentar. No espetáculo, né, da família Addams, a Mortícia, ela canta uma música que fala justamente sobre isso, né? Que abra as portas para o seu velho casamento florescer. Sem segredo, ele vai conhecer quem é você. Então, assim, a música é sobre um segredo, né, que acontece lá na peça. E ela bate de joelhos que o James, eu acho que é o marido dela, não mente pra ela de jeito nenhum. E eles têm uma visita na casa, e a visita pergunta, né? Aliás, a Mortícia pergunta pra visita: que tipo de casamento é esse, cheio de mentiras? E a visita responde: do tipo longo. E eu acho engraçado ela trazer isso, porque a maioria dos relacionamentos são baseados em segredos. Não nos segredos de tipo assim, ele me traiu, ou ele fez uma coisa muito errada, ou alguma coisa assim, que comprometeria o relacionamento. Os segredos que eu falo são justamente essas coisas, onde, se forem discutidas na relação, elas vão fazer o relacionamento fortalecer, né?
Tem gente que vira e fala assim, nossa, 10 anos de relacionamento, hoje eu acordei e eu não conheço a pessoa que está do meu lado. E aí a gente para e pensa, nossa, mas será que a pessoa não se abre? Não, às vezes o outro também não está pronto para receber. Então é muito importante essa dinâmica do diálogo, porque quando a pessoa ela é diagnosticada, ela vai precisar do apoio de quem está mais próximo. E isso envolve geralmente o marido, a esposa, o namorado, a namorada, né? Os amigos, família. Só que nem sempre essas pessoas estão dispostas a ouvir, a gente guarda esse segredo. E o quanto que isso nos adoece e adoece a relação, sabe? Porque, assim, é aquilo que eu te falei, se você não pode ser você mesmo na relação, eu te convido a tentar. Porque se a sua relação está sustentada em cima disso, de uma pessoa que você não é de verdade, com um parceiro que não é ele de verdade, vocês não têm uma relação. Vocês têm uma peça de teatro aí, ao vivo, um reality show, alguma coisa assim do tipo. Me desculpa falar dessa maneira, mas me cheira muito a isso. Entendeu? Porque tá todo mundo atuando o tempo inteiro. E isso é tão triste, né? Então, assim, se eu estou numa relação longa e eu não quero continuar mais com a pessoa porque ela descobriu que tem um quadro, né, de transtorno mental, conversa com essa pessoa. Expõe realmente o que você está sentindo. E se for para você prejudicar essa pessoa, né, seja sincero com ela. Porque não se trata só dela, né, também se trata de você. Então você também tem que se cuidar diante dessa situação. Sabe por quê, gente? Não adianta eu permanecer numa relação por dó. Não adianta eu permanecer numa relação por culpa. Porque eu vou me consumir. E quem vai ficar doente da cabeça sou eu. Você entende isso? Eu conheço uma pessoa, inclusive faz tempo que eu não converso com ela, que ela, há muito tempo atrás, decidiu levar em frente um relacionamento com uma pessoa que ela era mentirosa, patológica. E a pessoa não faz o tratamento e mente o tempo inteiro sobre tudo. Não é aquela questão que a pessoa trai ou outra coisa. Não, ele mente mesmo sobre coisas bestas, entendeu? Tipo assim, quanto que custou isso aqui? R$ 300, custou 10. Então, tipo assim, e é engraçado ouvir as histórias, porque esse meu amigo sabe disso e ele assumiu esse risco, né? Às vezes para ele é cansativo, às vezes não é, e eu sempre falo, a terapia tá indo? Tô indo. Então ele consegue elaborar essas coisas lá dentro. Isso é prova de amor, alguma coisa do tipo? Nem sempre, gente, nem sempre eu vou ficar na relação com uma pessoa que tem um transtorno mental, isso quer dizer que eu amo ela. Às vezes eu tô com medo de ficar sozinho mesmo, e lá vou eu de novo ser duro, entendeu? E aí isso também é egoísmo. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar sozinho, vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer e eu vou ficar doente. Tudo isso por medo de ficar sozinho. Entendeu? Então, assim, por que é que eu sempre encorajo todo mundo a fazer terapia? Porque, eu não tenho nenhum problema. Se você não tem um problema, você vai estar evitando ter. É para esse tipo de coisa que eu falo que para todo mundo deve fazer terapia, para se fortalecer, para não cair, né? Mas só terapia? Não, gente. Se alimenta direito, faz coisas que deixam vocês felizes, entendeu? Faz uma caminhadinha. Mas eu não gosto de caminhar, então faz uma zumba. Eu não gosto de zumba, faz natação. Não gosto de natação, vai jogar peteca. Eu não gosto de peteca, vai jogar vôlei. Eu não gosto disso. Gente, vai ter alguma coisa que você vai gostar. Aí a pessoa só vai na academia, tenta academia lá e não gosta de fazer exercício. Que exercício você fez? Não sabe nem os nomes do negócio, entendeu? E aí eu encorajo você, vai tentar, né? Faz uma corrida na esteira e corrida na rua, porque as duas coisas são totalmente diferentes. E uma das duas pode trazer gostoso. Faz uma zumba, vai fazer teatro também, que tem exercício físico, né? Com um professor aí maravilhoso que vocês encontram na vida aí. Vai encontrar essa coisa. Não tem vergonha em tentar. Entendeu? Você pode tentar todas as modalidades dentro das Olimpíadas. Talvez a última, te faça sentir bem. E aí você vai estar fazendo o quê? Se cuidando. Vai no cinema, toma um vinho,
entendeu? Senta para ver o pôr do sol, desacelera um pouco a vida, né? E fala, gente. Fala. A fala cura. Antigamente era 5 xamãs curavam. Hoje em dia a gente usa da fala na oração. O psicólogo usa a fala, entendeu? Então, assim, a fala cura. Põe tudo pra fora. Eu tô com uma amiga aí que me mandou 30 áudios agora, de 5 minutos cada um, e eu não tô exagerando, tá? Não é 30, deve ter uns 15 ou 20. E ela falou no finalzinho escrito, eu precisava colocar pra fora. Às vezes eu não preciso nem ouvir, mas ela precisava falar. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. A fala cura. Ah, mas eu tô nessa relação esse tempo todo e eu quero tentar, só que só com a terapia individual não tá funcionando. Terapia de casal. Tem terapia de casal, gente. Vocês podem resolver esse tipo de coisa, entendeu? E aí, assim, o que é que eu acho que a gente tem que considerar quando a gente tá na relação mais antiga? Essa pessoa que está do meu lado, meu parceiro e minha parceira, está disposta a lutar para viver bem? Ela quer viver bem apesar disso tudo? Ela quer viver bem com tudo isso? Né? Se sim, perfeito. Olha, você vai estar lá do lado dela. E não estou falando para você pegar e puxar a mão, não. É estar do seu lado falando assim, olha, eu confio em você, eu acredito em você. Porque a luta também é da pessoa. A gente tá ali como parceiro, mas a gente não pode vencer as batalhas por ela. Vocês entendem isso? Ela tem que lutar as batalhas dela. Mas se ela precisar de um ombro para descansar, para chorar, a gente tá ali. Fê, como que é a intimidade? Pode me chamar de Fê agora. Como que é que a gente faz quando os dois têm problemas psicológicos? A gente descobre, né, em um determinado momento que os dois têm. É a mesma coisa, gente, tratamento. Tratamento, psicólogo, parceria e diálogo. Nada mais do que isso, entendeu? Porque não tem como você saber o que está por vir. Isso é complicado, principalmente para quem tem, né, sofre do transtorno de ansiedade. Então, como não tem como eu saber o que virá nessa relação, nessa combinação, né, de coisas, o que a gente pode fazer é viver um dia de cada vez, né? Hoje em dia a gente não precisa viver com tanto sofrimento igual antigamente. A gente é diagnosticado, tem a fase de adaptação da medicação que é muito complicada para todo mundo. Mas eu falei muito do ponto de vista da pessoa que recebe a notícia, agora eu vou falar um pouco da pessoa que é diagnosticada. E eu gostaria de fazer, de deixar esse recado não somente para quem é diagnosticado com algum transtorno mental, mas para todo mundo. Eu fiz um post no Facebook ontem, né, perguntando de por que as pessoas sofreram bullying. E eu fiquei muito triste porque a gente sabe que a discriminação tá aí em tudo na vida, né? E as pessoas, e tem um termo que a gente usa chamado psicofobia, que é onde as pessoas discriminam, né, as pessoas que têm transtornos mentais. Porque elas não compreendem, elas têm preconceito, elas têm um conhecimento popular de tudo, como a pessoa que tem depressão não levanta da cama de jeito nenhum, a pessoa que tem transtorno bipolar uma hora tá de mau humor, outra hora tá rindo, coisas de 5 minutinhos de diferença um do outro, né, que para poder resolver estresse é só você se acalmar. Gente, tão simples, né? Nossa, você tá estressado, você tá com ansiedade. Se acalma. Nossa, sério? Era só isso que eu precisava? Me acalmar? Já tô bem. Aí, tô calmo, maravilhoso agora. Né? Esquizofrenia. Então, tudo, né? Todas as doenças, a gente tem vários pré-conceitos em torno disso que nos impedem de ver a pessoa por trás da condição mental dela. E às vezes a pessoa, ela é maravilhosa, apesar daquilo, ela é maravilhosa com aquilo e ela é maravilhosa para aquilo, né? E tem muita gente que tem essas condições que inspiram outras pessoas a se aceitarem. Então, é muito bonito eu poder bater no meu peito e falar: eu tenho depressão, eu faço tratamento, porque eu me amo. Né? Ah, eu tenho esquizofrenia, não é fácil lidar com esquizofrenia, mas
eu faço o tratamento e eu tenho uma vida melhor. Eu tenho pessoas que me entendem, que me apoiam. Isso é tão lindo, então a gente acaba inspirando outras pessoas a continuarem nessa luta, né? Então, para todo mundo que sofre de algum transtorno mental, para todas as pessoas que sofreram por serem negras, por serem gordas, por serem albinas, por serem indígenas, por serem afeminados, para todo mundo que sofreu algum tipo de discriminação pelo simples fato de ser o que você é, sem controle nenhum sobre isso, eu dedico a vocês todo o amor que o mundo pode dar. E que vocês continuem nessa luta de vocês, porque não tem nada, nem ninguém mais importante no mundo do que nós mesmos, do jeito que nos faz, do jeito que nós nos sentimos felizes. Então não mude por causa de alguém. Não se esconda por causa de ninguém. Vocês são perfeitos do jeito que são. Mas todo mundo é perfeito, Felipe. Desde que esteja feliz e contente com o que é, sim. Tá? Então, assim, não deixe que as pessoas ditem o quanto você deve pesar. Não deixe que as pessoas ditem o que você deve vestir. Não deixem que as pessoas ditem como você deve se sentir, se comportar, né? Porque a única pessoa que pode falar isso pra você é você mesmo. E não tem nada de errado com o jeito que nós somos, não tem nada de errado em assumir as nossas fraquezas, e não tem nada de errado em gritar pro mundo que eu me amo do jeito que eu sou. Porque isso, na verdade, é o certo. Então, quando você está disposto a mostrar para o mundo o quanto você pesa, a sua cor, a forma do seu nariz, o volume dos seus lábios, o jeito que seus olhos são puxados ou não, os seus pés rachados, o quanto que você é afeminado, o quanto que você é masculino e por aí vai. Gente, tudo isso é muito lindo em você. E o outro não tem o direito de falar absolutamente nada sobre isso. A única coisa que a outra pessoa pode fazer, que você pode aceitar, é o elogio. Né? Então, galerinha, eu trouxe essas questões hoje sobre o quanto que as condições, né, os diagnósticos de transtornos mentais podem agir, influenciar na nossa relação. Mas, sobretudo, entretanto, no entanto, eu gostaria de fazer vocês esse convite de que se você realmente acha que tem alguma coisa, procura ajuda, antes que seja tarde demais. Porque a gente tem um certo ponto de sintomas que a gente vai vivenciando e chega no momento da crise. E às vezes algumas dessas crises podem levar a gente à internação psiquiátrica. E quem já teve essa experiência sabe que não é uma coisa bonita. Né? E é um sofrimento tão grande que toma conta da gente que a gente não tem controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz, sobre quem a gente machuca. Então, por isso que eu falo, cuidem-se, fortaleçam-se, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente, tá? Por quê? Porque a gente, né, entende por saúde a ausência de doença. Mas eu penso assim, ok, se nada em mim reclama que eu estou doente, né? Porque eu tirei algumas coisas que me faziam mal. Então vamos fazer agora o trabalho positivo. O que é que eu posso fazer para adicionar coisas boas a mim mesmo? Né? Então eu parei com fritura, com refrigerante, com carboidrato, cortei quase tudo. Ok, você tirou o que te fazia mal. E agora o que é que você vai colocar para dentro que vai te fazer bem? E isso não é só alimentação. Mentalmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, o que é que eu vou colocar para dentro que vai me fazer bem? Né? Então pensem nisso e cuidem-se. E eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui no vídeo hoje. Esse vídeo ele vai demorar um pouquinho para ir no YouTube, porque eu tô sem o meu computador, então só sexta ou sábado para eu colocar ele no YouTube. Mas compartilhem no Facebook, mostrem para os seus amigos, é muito importante esses temas que eu trouxe hoje. Não há nada de errado em ter uma condição mental, psicológica, psiquiátrica, tá? Isso só quer dizer que você é um guerreiro e
que tá lutando, e eu espero que vocês vençam essa luta todos os dias. E lembre-se, não tem nada de errado com o coração quebrado, porque assim como um vidro, a gente não consegue consertar, mas a gente pode fazer um bonito mosaico. Então, gente, beijo e até quarta-feira que vem, às 19h, nesse mesmo local. Então tá, tchau!